graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem está feliz aí com Jesus, diga amém. Que festa linda, né, amados? Que coisa maravilhosa. Como é bom estarmos na presença do Senhor, celebrando, glorificando o nome do Senhor. Mais um ano de 12 anos, né? 12 anos, uma jovem igreja. E graças a Deus por isso que o Senhor tem abençoado. História linda dessa igreja, né? É bom rever amigos, irmãos, queridos. Pastor Márcio, desde já agradeço o convite, uma honra, um privilégio muito grande, na confiança de estarmos aqui. E nós só temos que agradecer a Deus pela vida do pastor Márcio, irmã Nilce, né? Toda essa igreja maravilhosa que tem nos acolhido aqui também, né? Desde a chegada aqui, que chegamos aqui, os irmãos carinhosos, me levaram ali para cima, tomei uma aguinha ali, né? Pastor Alípio também está aqui, né? Que bênção, viu, queridos? Então, para nós, é uma alegria muito grande estar. Obrigado, meu querido. Olha que carinho, os mimos, né? Graças a Deus. Obrigado. Então, é um prazer muito grande estarmos com os irmãos aqui nesta noite, nessa celebração. O pastor já apresentou, meu nome é Robertson, pastor Robertson Gonçalves. Pela graça e a misericórdia do Senhor, estamos pastoreando a Igreja Batista El Shaddai, lá em São Sebastião. E tem sido um tempo maravilhoso lá também, e temos ficado muito felizes com o que Deus tem feito ali naquele lugar, né? Também, pela graça e a misericórdia do Senhor, também temos servido ao Senhor ali na diretoria executiva da nossa Ordem dos Pastores Batistas do Planalto Central. Nosso presidente é o pastor Benilton Custódio, pastor das Forças Aéreas, né? Um homem de Deus, um servo do Senhor, e temos tido um tempo muito grande ali com ele, de bênção, né, de alegria, servimos junto ali na Ordem dos Pastores. E ele também pediu que mandasse um abraço a toda a igreja, né, aos irmãos, por essa celebração maravilhosa. Então, um prazer muito grande rever o pastor Márcio, a pastora Silvia. Cadê a pastora Silvia? Está ali, pastora Silvia, sempre com um sorriso, né? Então, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Apresentar também a minha esposa, minha linda esposa, Cláudia. Dá um tchauzinho. Olha para trás ali, para o pessoal te conhecer, né? Gente, a Cláudia é minha companheira, minha amiga, né? Anda comigo para cima e para baixo, me acompanha em todas as ministrações e me ajuda muito. E tem sido. A vida da gente é uma caminhada, né? E eu quero até falar um pouquinho sobre essa caminhada. Eu vi até falando aqui caminhada ministerial, mas temos a caminhada cristã. Mas a vida é uma caminhada, né? E como sou feliz em andar caminhando junto com a Clau, né? Ela realmente me faz feliz, me abençoa e cuida de mim. Então, né, que a gente pode querer mais, né? Então, sou muito feliz por isso. Graças a Deus, minha linda. Viu? Louvo muito a Deus pela sua vida. Tá bom? Queridos, feitas essas considerações, revendo amigos, companheiros, tá ali o irmão também, o irmão Silas, né? Cadê a esposa, Silas? A Salete, cadê a Salete? Tá aí. Ela tá em casa, a Salete, manda um abração para a Salete lá, carinho muito grande que eu tenho por esse casal, né? Queridos, quero deixar um texto com os irmãos, nessa festa de celebração, Colossenses capítulo 2, o verso 6 e 7. Só 2 versos. Quando o pastor Márcio me convidou, e alguns dias atrás, um mês, não, nem me lembro mais, mas imediatamente me veio à memória esse texto de Colossenses capítulo 6, isso ao capítulo 2, versos 6 e 7. Eu quero deixar esse texto com os irmãos, né, nessa festa de celebração. É um texto do apóstolo Paulo escrevendo carta aos Colossenses, né? E ele fala também dessa trajetória da igreja, dessa caminhada cristã, da nossa vida pessoal, como que nós caminhamos com Cristo, como que nós devemos caminhar com Cristo e continuar crescendo naquilo que Deus tem para nós. Quantos creem que Deus quer que a gente cresça aqui? Diga amém. Crescer como cristão. Quem crê nisso, diga amém. E agora, quantos creem que Deus quer que a gente cresça como igreja? Diga amém. Então Deus tem isso para nós. E aí o apóstolo Paulo, ele deu essa receita a essa igreja. Desde já, o contexto aqui, a igreja dos Colossos foi fundada por Epáfras,
Provavelmente o apóstolo Paulo nunca chegou, nunca visitou aquele lugar. Ele estava, é uma das cartas de Colossenses, é uma das cartas chamada Epístolas da Prisão. Ele escreveu quando estava preso em Roma e escreveu essa carta carinhosa a essa igreja. Uma igreja que estava começando. Quando essa carta chegou lá, a igreja devia ter entre 5 e 10 anos de idade. Uma jovem igreja, uma pequena igreja ainda, estava começando naquela cidade. Uma nova igreja, ainda jovem, e cercada de suas lutas pessoais, da igreja, religiões que tentavam adentrar ali, né, tirando o foco, falsos ensinamentos, falsos mestres, né? Então ele escreveu uma carta ali para falar sobre Cristo, que Cristo deve ser a nossa base, nosso fundamento, nossa igreja deve ser voltada para Cristo, nós devemos ser cristocêntricos. E ele deixou isso aqui para os nossos corações. E ele também dá essa receita do caminho, da direção em que a igreja deve continuar avançando. Vamos ler aqui o texto, né? Colossenses 2, verso 6. Portanto, como vocês receberam, e aqui ele já falou do que aconteceu, vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos por esse tempo aqui na tua presença. Obrigado por essa igreja tão linda. Obrigado pela vida desses irmãos. Obrigado porque o Senhor tem plantado essa igreja. Foram 12 anos aqui, são 12 anos. Mas mais do que tempo, contagem de tempo. Meu Pai, nós glorificamos pelo que o Senhor já fez aqui neste lugar. Orações respondidas, alvos alcançados, vidas transformadas, vidas curadas, vidas sendo ministradas aqui durante esse tempo. As portas abertas para levar o evangelho, a palavra de Deus a todos aqueles que adentrarem aqui e aqueles que estão fora. Muito obrigado porque a igreja também tem expandido, Senhor, de forma alegre a missão para outros estados, para outros países e contribuído para que o evangelho se espalhe a todas as nações. Obrigado porque essa jovem igreja continua firmada no Senhor e avançando e crescendo para a glória do teu nome. E que assim, como diz essa palavra, essa igreja continue permanecendo, sendo Deus firmada nos propósitos do Senhor, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e continue sendo glorificado. Nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diga amém. Meus queridos, é bem simples o que nós queremos deixar, mas às vezes uma recordação para todos nós. A vida cristã, ela precisa ser dada esse primeiro passo. E o texto do apóstolo Paulo, ele já começa dizendo nesses versos, vocês receberam. O ponto de partida é sempre o evangelho. O ponto de partida é a entrega da vida do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus Cristo. Quando um homem entrega a sua vida para Jesus, a vida dele muda, a casa dele muda. Quando uma mulher entrega a sua vida para Jesus, o lar é mais abençoado, os filhos são abençoados. Um jovem, ele passa a ser usado, transformado, a vida dele é transformada. O ponto de partida até para uma vida feliz, uma vida melhor, é você ter Jesus Cristo no coração. Dói muito no coração quando nós vemos, eu tenho assim, acontece lá em São Sebastião, eu tenho os vizinhos da igreja lá, pessoas que estão completamente longe do Senhor, e dói no nosso coração. A gente sai levando a palavra, porque a gente vê pessoas carentes, problemas terríveis, familiares, pessoais, e a gente vê perfeitamente, simplesmente que falta Jesus Cristo na vida da pessoa. E o ponto de partida para um homem de Deus, para uma mulher vencer, o homem vencer, crescer, esse ponto de partida é entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Ele está dizendo, vocês começaram neste caminho, nesse fundamento cristocêntrico, e está dizendo, nunca saiam dele, permaneçam nesse caminho. Receber Jesus Cristo como Senhor Salvador é a maior presente que um ser humano pode receber, o maior milagre que um ser humano pode receber, o que acontece nas nossas vidas, né? Jesus Cristo,
é o alicerce, ele é a base, ele é o alfa, é o ômega, o início, o meio, o fim, ele é o começo de todas as coisas e nele que nós baseamos a nossa vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu creio que todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus. Se ainda não, entrega a sua vida, seu caminho, seus propósitos, seus sonhos, entrega nas mãos do Senhor Jesus, que com certeza o mais ele fará. Amém? E continuando, o apóstolo Paulo fala, continuem a viver nele. Em outra tradução fala, andai nele. Então ele fala desse início e desse ponto de partida, depois ele fala dessa caminhada. É a caminhada cristã que vocês estão caminhando, eu estou caminhando, todos nós, e essa igreja está caminhando. Ande nesse caminho, continue andando, sendo enraizados e edificados nele, confirmados na fé. Então, a vida cristã não é apenas começar com Cristo, mas é continuar com Cristo. O mesmo Jesus que salva é aquele que nos sustenta durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. Assim como você um dia levantou a sua mão ou entregou a sua vida para Jesus de forma humilde, dependente, né? Continue andando todos os dias da sua vida na presença do Senhor, que com certeza muitas coisas o Senhor tem reservado para a sua vida. Algumas palavras-chave o apóstolo Paulo deixa conosco aqui, que nós lemos aqui. Ele fala para nós estarmos enraizados. O cristão, o início do crescimento, irmão, ninguém vê, porque o início do crescimento é para baixo. O início do crescimento é base. Às vezes a gente quer crescer logo para cima. Não. Firma. Ele começa dizendo, olha, vocês vão crescer, vocês vão continuar a sua caminhada, vocês começaram com Cristo, você começou com Cristo, agora você precisa, nessa caminhada, e ele fala, andai nele, você precisa enraizar. As árvores, elas procuram, quanto mais profunda, elas procuram as águas ali nas profundezas para poder gerarem até frutos, né? Então, as nossas raízes, da mesma forma que uma árvore, as nossas raízes devem estar em Cristo, para que não sejamos abalados nos momentos difíceis, nos momentos de tempestades. Uma árvore que tem uma raiz profunda, bem forte e saudável, vêm os ventos de tempestade, balançam aquela árvore, mas ela permanece ali de pé. E as tempestades são assim. E o cristão precisa ser assim. Ele precisa estar enraizado, ele precisa estar firmado. Quanto mais firmado o cristão estiver, mais forte ele vai ser na sua vida cristã. Então, queridos, o crescimento ele começa para baixo, onde ninguém vê, buscando as águas da palavra. O que ninguém vê é o que sustenta o que todos veem. Ninguém vê, às vezes, as suas orações. E não é para ver mesmo, não. Mateus 6,6. Entra tu, porém, quando orares, né? Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto, ele te recompensará. A melhor oração é no secreto. Glória a Deus pelas orações públicas, né, pastor? Para orações públicas, temos que orar e oramos uns com os outros, e oramos uns pelos outros, e abençoamos e oramos pela igreja. Mas, querido, você quer ser abençoado? Eu quero, vou lá no pastor Márcio. Não, querido, faz o seguinte, não que não deva, né? Perdão. Vai sim no pastor, mas faz o seguinte, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra o joelho, fala com Deus, entrega a sua vida, seus caminhos, seus sonhos, seus projetos, entrega as lutas, as dificuldades, os problemas. Senhor, está em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos, a minha vida é tua. E aí você vem para a igreja só glorificando a Deus, agradecendo a Deus, e pastor, eu estou aqui, você quer oração, meu querido? Ou que pastor, pode orar por mim, mas eu tenho orado na minha casa, e Deus tem falado tanto comigo, pastor. Isso, aí Deus vai falando, Deus vai ministrando, é isso a oração. Talvez ninguém veja, mas é isso que nos sustenta e que nos fortalece no dia a dia. Nos dobramos diante de... Não tem aquela história? A gente se dobra diante de Deus para não ter que se dobrar diante dos problemas, das lutas.
para não se envergar, para não cair, não sofrer os danos maiores. Mas primeiro a gente se dobra, aí sim, a gente se ajoelha diante do Senhor e da sua palavra. Então, não é a altura visível que sustenta, mas é a profundidade das raízes em Cristo, né? Uma árvore com raízes profundas suporta vento, seca, tempestade. Por isso Paulo diz está enraizados nele, né? Que se estivermos em Cristo, venceremos as crises, venceremos os problemas, as dificuldades que não vão nos arrancar e não vão nos tirar da presença do Senhor. Um crente que não tem raízes, ele muitas vezes está sujeito a ventos de doutrina. Qualquer vento derruba ele. Qualquer conversa derruba ele. Qualquer desânimo derruba ele. Porque muitas vezes ele não está enraizado. E lutas, irmãos. Pastor, eu estou pregando como eu prego lá na minha igreja. Eu falei para o pessoal, irmãos, ser crente, falei para os irmãos da minha igreja, ser crente é pressão. É pressão. E eu falei, não vou enganar ninguém, e ninguém se engane. É pressão. Mas você precisa permanecer firme na palavra, permanecer com o Senhor, né? Vamos estar firmes, confiados no Senhor e sabendo que é Ele que nos sustenta. Às vezes vem as lutas, vem as dificuldades, mas é o Senhor que nos sustenta. Quantos creem nisso, digam amém. Então, quem não cria raízes em Cristo está sujeito a ser arrancado pelas pressões do mundo, né? Então, vamos firmar a raiz. Por isso que Paulo falou, olha, essa caminhada, primeira coisa aí, você vai andar nele e seja enraizado. E a igreja também. A igreja firmada na palavra, essa igreja cresceu firmada na palavra, iniciou firmada na palavra, e ela vai se firmando cada vez mais, andando sempre dentro do propósito do Senhor. Paulo disse isso também, porque evidentemente os irmãos sabem que havia eventos de heresias, falsos profetas ou falsos ensinamentos ali naquela localidade, e ele teve que lutar contra esses ensinamentos errados ali. Em segundo, aí ele muda da questão da árvore e ele fala do prédio. Aí ele fala de um prédio, ele fala edificados. E Cristo é o fundamento dessa edificação. E a vida precisa ser construída sobre Cristo, sobre Ele. Nosso casamento, nosso ministério, nosso caráter, nossas decisões. Tomem decisões baseadas em Cristo, baseadas na palavra. A igreja, ela é baseada na palavra. Então, Paulo fala desse crescimento agora, falou do enraizado, agora ele fala desse edifício. E ele fala de tijolo após tijolo, ou fala de ser edificados ali, agora o crescimento, né, através da disciplina, através da palavra, através das orações, através do serviço. Esse crescimento vai acontecendo naturalmente. Também ele fala confirmados na fé. E aí, confirmados, nos fala dessa estabilidade espiritual. Vai passando os anos, vai passando o tempo, e aí você vai vendo aqueles irmãos estáveis espiritualmente. E é isso que o Senhor quer nos levar também, a uma estabilidade espiritual, confirmados na fé, crentes maduros, crentes firmes, crentes constantes. A inconstância, né? Isso aí vai ficando para trás. Deus quer nos levar a uma vida cristã constante, para que você cresça cada vez mais naquilo que é a vontade do Senhor. Crentes não levados ao redor, né, por todo vento de doutrina, mas fortalecido naquilo que ele aprendeu já na palavra, que tem o conhecimento do Senhor. Nós vivemos num mundo de distrações, né? E temos falado até muito nisso. Teve até a campanha da Junta de Missões Mundiais sobre o mês da família, e falou muito sobre esse tema de distrações. E compartilhamos também lá com a nossa igreja. E o mundo hoje é para o entretenimento, né? É para distração. Tudo o inimigo faz para nos distrair. Irmãos, hoje tudo tenta nos tirar do foco. Quem se concentrar mais vai vencer. Quem mantiver o foco, e vence em todas as áreas. Às vezes até um incrédulo, ele estuda mais, ele se concentra mais nos estudos, ele acaba vencendo. Então não se distraia. Cuidado com as distrações que tiram você do caminho, do propósito de Deus, porque Deus quer nos levar a alcançar aquilo que Ele tem para nossas vidas. E muito cuidado com as distrações,
E esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo de distrações, né? Então, o inimigo quer nos tirar do foco. Lá em Hebreus 12, 2, fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Não tira os olhos dele, não tira o foco dele, e que essa igreja continue olhando para Cristo. Eu sempre gosto de lembrar para os irmãos, texto bem conhecido, a gente fala para os nossos queridos irmãos lá, a história bem conhecida de Davi e Golias, enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi, ele olhava para o tamanho do seu Deus. A distração é você olhar para o gigante. A distração é você olhar para os aspectos, vamos dizer assim, naturais que nos aparecem na nossa frente. As coisas que estão no nosso sentido. Quais são os sentidos, irmãos? Visão, audição, olfato, paladar, tato. É isso mesmo, são 5. Já falou tudo? Já falou tudo? Isso. A fé, ela vai contra esses sentidos. Porque não importa os sentidos, você confia no seu Deus. Às vezes você não está sentindo, às vezes você não percebe, às vezes as coisas, o que você vê muitas vezes é o contrário. Porque você vê as dificuldades, olha para o tamanho do gigante, olha para o tamanho dos problemas, então é isso que está visível. Mas a confiança em Deus que nos leva a alcançar e conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. A confiança em Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo, né? De que Ele está conosco. Por isso que o salmista Davi, ele disse lá no Salmo 23, bem conhecido de todos nós, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque, irmãos, tu estás comigo. Talvez você não sinta, talvez você não veja, talvez o que se veja às vezes é até o contrário, mas você declara, o Senhor está comigo. O Senhor está nesta igreja. O Senhor cuida de nós. Pastor, estou sentindo aqui. Ô, pastor, não estou sentindo nada. Não precisa sentir, irmãos. Não precisa dos sentidos, não. O Senhor está conosco. Aí você declara. Mateus 28, 20, né? Vamos dizer juntos aqui? Deus conosco. Diga de novo aqui. Deus conosco. Deus está comigo. Deus está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. A gente declara isso, a gente confia nisso, ainda que aparentemente algumas coisas você não possa permanecer, não possa perceber. Mas é a confiança que nós temos no nosso Deus. Queridos, e para concluir, o apóstolo Paulo, ele fala crescendo em ações de graça. Esse talvez é o fim da caminhada mesmo, né? Ele fala de um crescimento aqui, de um crescimento de gratidão. Essa é a ênfase do amadurecimento. É quando a gente amadurece, quando a gente cresce. O verdadeiro crescimento espiritual, ele produz gratidão. Um coração grato. Quando você é grato a Deus por tudo. Quando você glorifica a Deus por tudo. Quando você entende que Deus é suficiente, que você confia plenamente, aí a gente passa a reclamar menos e agradecer mais. A gente serve mais a Deus. A gente glorifica mais a Deus. A gente exalta mais o Senhor. A gente adora mais a Deus. E Deus quer levantar uma igreja, sim. Uma igreja de louvores, uma igreja de adoração. A palavra de Deus diz que Deus habita onde, irmãos? Deus habita, Deus mora onde tem adorador. Deus, ele está onde tem adoradores. Inclusive na nossa vida. Quanto mais você adora, mais Deus está próximo de você. Quanto mais você agradece, e eu não digo, e isso, temos que entender isso, que não é nos momentos bons, não. São momentos difíceis. É aí que Deus levanta os adoradores. Quando você passa por momentos de dificuldade e você glorifica o nome do Senhor. E você exalta o nome do Senhor. E fala, Senhor, graças a Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, o Senhor está cuidando de nós. Então, é uma vida que transborda
transborda gratidão, que transborda louvor. É um sinal de maturidade. O cristão maduro é aquele que louva, é aquele que é grato. O louvor, a gratidão, é a prova de que nós confiamos em Deus na nossa caminhada cristã, de que Deus está conosco. A caminhada cristã não é perfeição, mas é a gratidão que transborda, que faz a gente mais feliz, que faz a gente mais maduro nesta caminhada. A nossa gratidão, a nossa adoração, queridos, ela glorifica a Deus. E esse é o alvo de todas as coisas, a glória de Deus. Quantos glorificam o nome do Senhor? Diga amém. A honra, a glória, o louvor. É o final de tudo, é a glorificação. É quando Deus é glorificado, Deus é exaltado pela sua vida, pela vida da igreja. Por isso que nós estamos aqui, para fazer o Senhor ser glorificado, para fazer o Senhor conhecido. É como diz o tema aqui da igreja, né? É conhecer, pastor, e fazê-lo conhecido. Eu quero conhecer, eu vou me aprofundar, eu vou ser edificado, eu vou permanecer e eu vou glorificar o nome do Senhor. Eu quero que a glória seja dele. Eu estou aqui nessa terra. Deus me fez aqui, Deus me trouxe aqui. A minha vida é para exaltar o nome do Senhor, é para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Nesse aniversário, e não apenas nesse aniversário, seja grato a Deus por tudo. Esse tempo que nós falamos aqui, a contagem não é apenas de tempo, de anos, né? Não é apenas uma contagem cronológica, mas é do que Deus fez. E o que Deus continua fazendo aqui nesse lugar. Deus está agindo, Deus vai continuar agindo e Deus quer essa igreja plantada tantos anos aqui e vai continuar sendo para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus o abençoe, que você possa nessa caminhada, você possa crescer, você possa se aprofundar cada vez mais no serviço do Senhor, ampliando, crescendo nas suas raízes, também aprofundando, crescendo, sendo edificado no Senhor e também permanecendo nos caminhos do Senhor. Amém? E que você seja também um adorador. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, e vamos orar, então. Mais uma vez, agradecendo a Deus por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor. 12 anos. Nós precisamos sempre celebrar, né, queridos? Festa é maravilhoso. Crente é crente. Não tem crente que é festeiro, né? Crente gosta de festa, né? E isso é bom. Como é bom a gente fazer festa. Mas a nossa festa não é para nossa exaltação, né? A nossa festa é para dizer, Senhor, o Senhor é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Não que, como eu sempre falo, não que a gente não passe lutas, não que a igreja não passe lutas, mas Deus nos sustenta, queridos. Como Deus cuida de nós, como Deus tem nos edificado, nos fortalecido, como temos sido abençoados nessa nossa caminhada cristã. E caminharemos assim, continuando servindo a Deus e fazendo a vontade do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos. Mais uma vez, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Nós somos gratos. 12 anos da vida plena, Pai. Muito obrigado. O Senhor plantou, o Senhor sustentou, o Senhor edifica essa igreja, é o Senhor que edifica, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que tem levantado essa igreja, Pai. E é o Senhor que nos dá caminhos para crescimento, caminhos para fortalecimento. Uma igreja enraizada, uma igreja firmada na tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que ventos de doutrina, não permita, Senhor Deus, que coisas nos abalem, Senhor. Mas que essa igreja permaneça enraizada. Faz essa igreja ser edificada assim como um prédio crescer e alcançar aquilo que o Senhor tem separado para ela. Que possamos também, como igreja, permanecer nos teus caminhos, permanecer na tua palavra. E assim o nome do Senhor será glorificado. Também levanta a igreja de adoradores. Coloca nos nossos lábios um novo cântico. Coloca nos nossos lábios um hino de louvor, um hino de adoração.
Oh, meu Deus, como diz a tua palavra, o Senhor me firmou os passos e me colocou os pés sobre a rocha e colocou nos meus lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Então põe nos nossos lábios, levanta a igreja que canta, que adora, que exalta, e não apenas no domingo, mas todos os dias, Senhor, da semana, essa igreja seja uma igreja de adoradores, e assim glorifica o teu nome, Jesus amado. Continua fortalecendo, continua levantando, levanta mais pessoas, mais servos e servas dispostos a servir, trabalhar para a glória do teu nome. Levanta, Senhor, traz os novos, levanta os novos daqui de dentro mesmo, que vidas sejam salvas aqui neste lugar, meu Pai, através do testemunho. Quem entrar aqui vai sentir o ambiente de adoração, quem entrar aqui vai sentir a tua glória, Senhor Deus, nesse lugar, como nós estamos sentindo hoje, e as pessoas vão ser tocadas e vão permanecer neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos e louvamos o teu nome. Obrigado por essa festa linda de louvor e adoração ao teu nome. Continua abençoando a vida do pastor Márcio, irmã Nilce e todos os irmãos, colaboradores, pastora Silvia, meu pai, o pastor Alípio que está aqui. Senhor Deus, todos os pastores, amigos, irmãos, os irmãos que estão trabalhando, servos, quem canta, quem prega, quem ensina crianças. Deus, sustenta cada um com a tua graça e com a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Fiquem nas paz do Senhor. Parabéns. Parabéns a toda a igreja. Amém? Amém.